Alguma vez você já passeou por um museu e sentiu que algo não se encaixava? Que entre as relíquias e os tesouros antigos existia um objeto que parecia ter viajado no tempo? Imagine salas de exposição vazias, onde apenas alguns poucos artefatos permanecem, desafiando tudo o que acreditamos saber sobre o nosso passado. São chamados opartes, ou artefatos fora de lugar, objetos tão avançados para sua época que nos fazem questionar: será que a história que nos contaram está completa? Hoje, vamos mergulhar fundo em alguns dos mistérios mais intrigantes da arqueologia e desvendar tecnologias antigas que simplesmente não deveriam existir. Prepare-se para ter sua mente expandida. Vamos começar nossa jornada na Grécia, no início do século XX. Um grupo de mergulhadores de esponjas encontra os destroços de um navio romano antigo perto da ilha de Anticítera. Entre estátuas de bronze e mármore, eles resgatam um bloco de bronze corroído, que a princípio não chama muita atenção. Décadas depois, com o avanço da tecnologia de raios, os cientistas descobriram o que realmente havia dentro daquela peça. Era um mecanismo incrivelmente complexo, composto por mais de 30 engrenagens de bronze interligadas. Ficou conhecido como o mecanismo de Anticítera. O que ele fazia era basicamente um computador analógico, projetado há mais de 2000 anos, para prever posições astronômicas, eclipses e até mesmo as datas dos Jogos Olímpicos. A complexidade de suas engrenagens só seria igualada mais de 1500 anos depois, com os relógios astronômicos da Europa medieval. Como os antigos gregos conseguiram criar uma tecnologia tão sofisticada? De onde veio esse conhecimento? O mecanismo de Anticítera é uma prova de que a genialidade dos nossos antepassados talvez superasse, e muito, o que imaginamos. Ele nos mostra um capítulo da tecnologia antiga que foi perdido e só redescoberto milênios depois. Agora, vamos viajar para o Iraque, perto da moderna Bagdá, em 1938. Durante uma escavação, o arqueólogo alemão Wilhelm K. Knigge encontra um objeto curioso, um vaso de argila de cerca de 13 centímetros de altura. Dentro dele havia um cilindro de cobre e dentro do cilindro, uma haste de ferro. Isolando tudo, uma tampa de betume selava o topo. A estrutura parecia estranhamente familiar. Knigge percebeu que, se o vaso fosse preenchido com um líquido ácido, como suco de uva ou vinagre, ele poderia gerar uma corrente elétrica. Nascia a lenda da bateria de Bagdá. Estaríamos diante de uma pilha elétrica com 2000 anos de idade? Se sim, para que era usada? Alguns teóricos sugerem que os partas, a civilização que habitava a região, poderiam ter usado essa eletricidade para galvanoplastia, ou seja, para revestir objetos com uma fina camada de ouro ou prata, uma técnica que acreditávamos ser uma invenção moderna. Outros imaginam que poderia ter sido usada em rituais religiosos, para criar uma sensação de formigamento ou um pequeno choque, impressionando os fiéis. Obviamente, há céticos que argumentam que era apenas um recipiente para armazenar pergaminhos sagrados e que a combinação dos materiais é mera coincidência. Mas a questão permanece. E se não for coincidência? E se nossos ancestrais tivessem descoberto os segredos da eletricidade muito antes de Volta e Franklin, deixando a eletricidade de lado? Vamos para o mundo da cartografia. Em 1929, no Palácio de Topkapı, em Istambul, foi redescoberto um mapa fascinante, desenhado em pele de gazela em 1513. Ele foi criado pelo almirante e cartógrafo otomano Piri Reis. O que torna este mapa tão especial não é apenas sua beleza, mas o que ele mostra. O mapa de Piri Reis exibe com notável precisão as costas da Europa, do norte da África e do Brasil. Mas o mais chocante é que ele parece mostrar a costa da Antártida, um continente que só foi oficialmente descoberto 300 anos depois, em 1820. E não é só isso. A representação da Antártida no mapa não tem a camada de gelo que a cobre há milhares de anos. Como Piri Reis poderia saber a topografia da Terra sob o gelo? Em suas anotações, ele mesmo admite que compilou seu mapa a partir de mais de 20 fontes muito mais antigas, algumas das quais remontariam à época de Alexandre o Grande e até mesmo antes. Isso sugere a existência de uma civilização antiga, com capacidade de mapear o globo com uma precisão que nós só alcançamos no século XX. Quem eram esses cartógrafos perdidos? E que outros conhecimentos eles possuíam que foram engolidos pelo tempo? Para o nosso último mistério, vamos cavar fundo, literalmente, nas minas da África do Sul. Nas últimas décadas, mineiros têm encontrado pequenas esferas de metal, em camadas de rocha, pirofilita, datadas de impressionantes 2,8 bilhões de anos. Isso mesmo, bilhões, com B.
Essas esferas, conhecidas como esferas de Klerksdorp, são quase perfeitamente redondas ou ovais. Algumas são de metal azulado sólido com manchas brancas, enquanto outras são ocas e preenchidas com um material esponjoso. O mais intrigante são os sulcos perfeitamente paralelos que circundam um equador de várias delas. A geologia convencional afirma que são concreções naturais, formadas por processos de sedimentação ao longo de eras. Mas como a natureza criaria objetos tão simétricos e com ranhuras tão precisas, é difícil não deixar a imaginação voar. Seriam elas obra de uma inteligência? Se sim, de quem? A vida complexa, segundo a ciência, só surgiria na Terra bilhões de anos depois. As esferas de Klerksdorp nos confrontam com uma possibilidade vertiginosa, a de que a história da vida inteligente neste planeta pode ser muito, mas muito mais antiga e estranha do que jamais sonhamos. Agora, vamos juntar as peças. De um lado, temos a nossa linha do tempo oficial da história. As pirâmides sendo construídas com rampas e força bruta, a roda sendo inventada, a escrita surgindo e a ciência moderna florescendo apenas nos últimos séculos. É uma narrativa clara, linear e reconfortante. Do outro lado, temos esses artefatos impossíveis. Um computador grego de 2000 anos, uma bateria de Bagdá, um mapa que mostra a Antártida sem gelo e esferas metálicas de quase 3 bilhões de anos. Esses objetos não se encaixam. Eles são como falhas na nossa matriz histórica, nos mostrando que a realidade pode ser mais complexa. Eles sugerem que civilizações antigas podem ter alcançado picos de conhecimento que foram perdidos em cataclismos, guerras ou simplesmente pelo esquecimento. Talvez a história não seja uma linha reta de progresso constante, mas um ciclo de ascensões e quedas, com picos de genialidade que desaparecem e levam milênios para serem redescobertos. Esses artefatos nos forçam a ser mais humildes sobre o nosso próprio lugar no tempo e a admitir que ainda há muito que não sabemos sobre quem veio antes de nós. O que todos esses objetos nos dizem, no fim das contas, eles nos convidam a questionar, a não aceitar a história como um livro fechado, mas como um quebra-cabeça gigante, com muitas peças faltando. O mecanismo de Anticítera, a bateria de Bagdá, o mapa de Piri Reis e as esferas de Klerksdorp são apenas alguns dos inúmeros mistérios que o passado nos deixou. Eles são sussurros de mundos perdidos, de conhecimentos esquecidos e de possibilidades que desafiam nossa imaginação. Talvez nunca tenhamos todas as respostas. Talvez o verdadeiro propósito desses artefatos não seja nos dar certezas, mas sim nos inspirar a continuar procurando, explorando e sonhando, porque a busca pelo conhecimento é a maior aventura de todas, e o passado, como vemos, ainda guarda segredos capazes de mudar o futuro. O que você acha? Seriam esses objetos provas de civilizações perdidas, visitantes de outros mundos ou apenas coincidências extraordinárias interpretadas de forma errada? Deixe sua opinião nos comentários. Eu adoraria saber o que você pensa. E se você gostou dessa viagem pelos mistérios da história, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas explorações. Obrigado por assistir e até a próxima.